Em João Pessoa, a capital de toda a Paraíba, em Santa Rita, a sede da minha, da sua, da nossa rádio Líder FM. São exatamente 20 horas. A partir de agora, na sintonia da 100.5, a FM Líder, o programa que chega para sacudir o horário nobre. Com Alexandre Kennedy, José Renato Gadelha e Eliane França. A pauta é quente, a análise é direta, o debate é sem filtro e a coragem é de outro nível. Vamos investigar, cobrar e mostrar a política como ela é, sem maquiagem e sem silêncio conveniente. Entrevistas fortes, informações precisas e opiniões que não passam pano. Está no ar Pauta das 20, onde a notícia volta ao seu lugar. Alexandre Kennedy, estabelecendo a verdade dos fatos. Hoje, mais uma vez, para toda a Paraíba, nesta sexta-feira, o último dia útil da semana. Começamos mais um programa Pauta das 20, onde a notícia volta ao seu lugar. E recebemos na bancada José Renato Gadelha, que já está ao nosso lado todos os dias. Ele que ao lado de Alexandre Kennedy, este que vos fala pelas ondas da Rádio Líder FM, apresenta o nosso programa Pauta das 20 diariamente. José Renato Gadelha, boa noite. José Renato Gadelha, informação só tem valor quando é precisa. Boa noite, Paraíba, boa noite, Santa Rita, boa noite, mundo, né, que a gente tá no YouTube também. Boa noite, Alexandre. Hoje uma sexta-feira muito especial, diferente, temos um convidado, no qual já você vai fazer a introdução. Muito obrigado, José Renato, pela amizade, pelo convívio diário, por dialogar conosco, com toda a Paraíba, pela rádio 100.5 Líder FM. Nós queremos, inclusive, mandar um abraço todo especial para eles que são os anfitriões da casa, a família Maroja, a ex-deputada Estefânia Maroja, a nossa querida Raquel Maroja, diretora-presidente da Rádio Líder FM, o Henrique Maroja também, ao Osmar, que é o diretor de produção da Rádio Líder FM. E hoje o nosso convidado todo especial, corta para ele, é o nosso, uma vez deputado, eterno deputado federal, Leonardo Gadelha. Leonardo Gadelha, que é filho do eterno também deputado, nosso queridíssimo, um dos maiores tribunos da Paraíba, Marcondes Gadelha e de Magna Gadelha, neto de José Gadelha e sobrinho do ex-deputado estadual Renato Gadelha. Seu pai e seu avô também exerceram o cargo de deputado federal. Ele que também foi presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, foi vice-prefeito de Souza, também teve um assento na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, com projetos importantes e presença marcante na Câmara Federal. Hoje exerce um cargo de carreira no Senado Federal e pode dialogar com todos nós, com toda a Paraíba, pelas ondas da rádio 100.5 FM Líder. Seja bem-vindo, Leonardo Gadelha. Alexandre, muito boa noite, meus cumprimentos a você, a Zé Renato. Quero agradecer por esse convite, por essa oportunidade, poder dialogar
com os amigos da Paraíba, com os amigos da Grande João Pessoa, por intermédio de um microfone tão bem referenciado quanto o do Pauta das 20. Estou à inteira disposição de vocês. José Renato. Diga lá, Alexandre. É com muito prazer que recebemos o eterno deputado federal Leonardo Gadelha, ele que sempre foi uma voz muito marcante, assim como seu pai Marcondes Gadelha, na Câmara Federal, uma voz do sertão, da cidade de Souza e de toda a Paraíba. Leonardo Gadelha, seja muito bem-vindo mais uma vez e nós vamos dar início à nossa entrevista e a Paraíba também vai ouvi-lo através da 100.5 FM Líder. Leonardo Gadelha, a sua inspiração política, como você começou a trilhar os caminhos em meio às multidões das ruas, das comunidades do sertão paraibano, chegando a João Pessoa, a sede da Assembleia Legislativa, a Casa de Epitácio Pessoa e também a Câmara Federal. Fale um pouco a respeito da sua inspiração na política. A atividade política me fascina desde muito cedo. As primeiras lembranças que eu tenho, que estão na minha retina, talvez com 5, 6 anos de idade, dizem respeito ao universo da política, muito por conta da ligação familiar. Meu pai, como você falou, militou politicamente durante quase toda a sua vida, exerceu mandatos por 33 anos. Há uma curiosidade histórica, depois do Estado Novo, de 1945 para cá, o paraibano com mais tempo de Congresso Nacional foi Marcondes Gadelha. Foram 33 anos de mandatos, entre mandatos de deputado federal e de senador da República. Mas outros tantos familiares que também exerceram, que tiveram a oportunidade no âmbito municipal, no âmbito estadual, no âmbito federal. Meu avô também foi deputado federal. Acho que por conta de toda essa conjunção de fatores, eu realmente sempre respirei esse universo. E tenho uma paixão que venho cultivando, que venho alimentando desde essa idade muito tenra. Mas claro que eu também me inspiro em vários outros nomes da cena política local. A Paraíba sempre deu ao Brasil grandes vultos. Inclusive, isso não se restringe apenas à atividade política. A Paraíba tem uma produção intelectual desproporcional ao seu território e à sua população. Nós somos um estado de 56 mil quilômetros quadrados, 4 milhões de habitantes, que demos ao Brasil inúmeros vultos, repito, na política, mas também na literatura, em outros campos artísticos, nos esportes, no empreendedorismo. Então a Paraíba é fonte permanente de inspiração. Na seara política, vários quadros. Eu cresci no momento em que a gente vivenciava a luta pela redemocratização. Então ali a gente pode mencionar Tancredo Neves, Teotônio Vilela, Ulisses Guimarães. Eram nomes que estavam no meu imaginário e mais do que no meu imaginário, eram nomes que estavam na minha sala, porque Marcondes Gadelha participava ativamente desse processo e muitas das reuniões aconteciam lá, ele os convidava, era convidado dessas grandes figuras. Então eu cresci tendo a oportunidade de acompanhar a forma como essas pessoas se dedicavam, se doavam ao Brasil de maneira desabrida, de maneira apaixonada. E é claro que eu fui criando uma identidade muito próxima disso. Mas, indiscutivelmente, a grande referência que eu tenho, a janela, eu uso sempre essa figura de linguagem. A janela por onde eu fito o mundo é Marcondes Gadelha. Para mim, obviamente o pai, extremado, amoroso, carinhoso, presente, mas era também meu melhor amigo, meu grande conselheiro. Nas horas mais difíceis é quem está do lado. Nas horas em que eu preciso de uma sugestão, de uma dica, também quem tem essa capacidade. Então, realmente, a minha grande referência pessoal, mas também política, é o ex-senador, ex-deputado federal Marcondes Gadelha. A entrevista já começa muito boa, mostrando que Leonardo Gadelha, além da personalidade que é enquanto político, enquanto gestor público, tem uma inspiração muito importante que eu tenho certeza, Leonardo Gadelha, que é para você, mas também para muitos políticos, para muitas pessoas da Paraíba, que é Marcondes Gadelha. Eu costumo dizer que a Paraíba teve, durante muito tempo, grandes tribunos. Raimundo Asfora, pai do meu eterno professor e coordenador do curso de Direito, Scheiner Asfora. Inclusive, nós criamos, enquanto DCE da faculdade, que eu pude fazer parte da diretoria, o Centro Acadêmico de Direito Raimundo Asfora. Tivemos a presença de outro grande tribuno nessa inauguração, nesse lançamento do Centro Acadêmico de Direito Raimundo Asfora, que foi de Ronaldo Cunha Lima, outra presença muito marcante
na tribuna da Paraíba, e Marcondes Gadelha, que é uma referência viva e que a Paraíba pode compartilhar do convívio, das orientações, seja no dia a dia da política, seja através das orientações que lhe dá e que você pode sempre pautar junto à população desse estado. Pois é, Alexandre, vamos começar agora nas polêmicas. Simbora. Você que gosta. Simbora. Mas não é tão polêmico, não. Léo, você foi presidente do INSS, né? Passou, acho que 2 anos, um ano e meio. 1 ano e meio, né? Quase 2 anos. Eu queria que você fizesse uma avaliação do que você passou lá. Como é que estava o INSS, como você chegou, quando estava, quando saiu, e como é que você está vendo esse escândalo hoje que o Brasil todo ficou estarrecido? Olha, acho que é uma pergunta extremamente oportuna e importante, mas eu acho que merece uma contextualização. É importante que as pessoas entendam o que é o INSS, qual é a sua dimensão no contexto da sociedade brasileira. O INSS maneja 40 milhões de benefícios. A gente está falando de uma Colômbia, de uma Argentina. Se o INSS fosse um país, ele seria a segunda maior nação da América do Sul, somente menor do que o próprio Brasil. E a gente fala de um quadro funcional que chegou a ser de 55 mil servidores. Na época em que eu fui presidente, esse quadro já havia sido enxugado, contávamos com 32 mil servidores e agora, há pouco tempo, o INSS tinha pouco mais de 20 mil servidores. Nesse mesmo período, o número de beneficiários cresceu muito por 2 razões. Em primeiro lugar, porque o INSS, por conta do seu próprio sucesso, começou a ser responsável pelo manejo de benefícios que nem previdenciários são, como o seguro-defeso, como o BPC. Esses benefícios não são contributivos, não são previdenciários, são benefícios assistenciais extremamente nobres, com causas nobres, mas que não têm relação com a matéria previdenciária estrito sensu. Mas por conta do sucesso, porque o INSS maneja bem tudo que lhe é dado como incumbência, ele também recebeu essas novas exigências. E além disso, a população está ficando mais longeva. Então, você tem mais benefícios sendo manejados, manuseados por mais tempo. É uma conquista civilizatória, que as pessoas vivam mais, a gente precisa celebrar, para que se tenha uma ideia de que o maior avanço da sociedade brasileira é ter dado de expectativa de vida para os seus filhos quase 40 anos no período de um século. A gente tinha, em 1930, nós estamos em 2025, em 1930, a expectativa de vida do brasileiro era de 43 anos. Hoje nós estamos batendo próximo, para as mulheres, já estamos batendo próximo da casa dos 80. Então, é quase como se a gente tivesse dobrado num período de pouco menos de 100 anos a expectativa de vida do brasileiro, que prova que de uma maneira ou de outra a sociedade brasileira tem evoluído. Mas para o INSS, isso é um dificultador. Você tem que manejar aquele benefício por mais tempo, você tem uma quantidade maior, mais beneficiários, e você tem ao mesmo tempo a diminuição da carga da força de trabalho. É claro que isso ia tornar o sistema mais permeável, mais poroso. Os servidores do INSS são extremamente qualificados. Eu posso falar isso porque quando eu cheguei no INSS, eu não era um profundo conhecedor da matéria previdenciária. Precisei muito do auxílio dos servidores e tive a oportunidade de fazer uma entrega, Zé, para a sociedade brasileira, que eu considero um divisor de águas na história da matéria previdenciária brasileira, que é o meu INSS. Existia uma série de iniciativas sendo gestadas no âmbito do Instituto, mas cujos pontos não se ligavam. Faltava aquele patrocínio moral, faltava que a gestão pudesse dar a liberdade para que os servidores colocassem aquilo para funcionar. E nós fizemos isso. Então, nós pegamos algumas boas ideias. Naquele tempo, o primeiro apelido que se deu para o projeto era INSS Digital. Nós começamos a fazer alguns projetos piloto. O mais bem executado e que é a gênese de tudo foi executado em Mossoró, no Rio Grande do Norte, porque nós tínhamos ali uma gerência executiva muito azeitada. O nome meu INSS, esse sim é uma contribuição minha. Eu participei de um evento da OISS, que é a Organização Internacional que congrega as entidades de seguro social. Vi uma apresentação da responsável da Seguridade Social dos Estados Unidos e lá era o My Social Security, minha Seguridade Social. Eu falei, isso é muito forte, dá uma sensação de pertencimento, a pessoa quer entender que a Previdência pertence a ele também. Olha, quando eu voltei da viagem, em vez de chamar de INSS Digital, vamos chamar de meu INSS. Pegou e a coisa ficou até hoje. E o meu INSS, ele é um divisor de águas porque ele resolve metade do problema. Até 2017, quando ele é implementado, quando ele é entregue à sociedade brasileira, as pessoas passavam por cenas dantescas. Você tinha que, nossos idosos tinham que acordar às 5 da manhã, se dirigir a uma agência para tentar conseguir uma senha para saber se seriam atendidos naquele dia para poder apresentar a sua solicitação. Esse problema se encerra com o meu INSS. Você pode submeter o seu pedido eletronicamente de qualquer dispositivo.
Aí você me pergunta, mas por que ainda há uma demora para a concessão ou a denegação do pedido? Porque os outros 50% do processo ainda requerem, isso é força de lei, uma manifestação de um servidor concursado. Somente um servidor concursado do INSS pode dizer se o seu benefício deve ser concedido ou deve ser denegado. Por conta dessa diminuição da força de trabalho, ainda que você conte com essas ferramentas tecnológicas, você não pode prescindir do parecer que é dado por um servidor. Então você tem mais processos entrando, mas tem a mesma força de trabalho para fazer com que eles saiam. Mas pelo menos conforto, segurança, agilidade para a primeira etapa do processo, a solicitação de uma mãe que entra em licença maternidade, de um trabalhador que infelizmente precisa se ausentar do seu labor por algum tempo e requer um benefício temporário, de alguém que infelizmente também passa a ficar inviabilizado para a atividade laboral e aí pede um benefício em caráter definitivo. Todos essa última consideração que eu gostaria de fazer, que a Seguridade Social como o nome mesmo diz, um grande seguro, não é só a aposentadoria, ele é um seguro. Quando você tem um problema de saúde, você lança mão daquele seguro, seja temporária ou definitivamente. Quando você dá à luz, você é uma mãe gestante, você faz jus à licença maternidade. Então, esse grande seguro, que é também um mecanismo de preservação do amálgama social brasileiro, eu posso dizer a vocês, 2/3 dos municípios brasileiros, 2/3 de cada 3 cidades, 2 têm como a maior injeção de recursos na atividade econômica local, na economia local, os repasses do INSS. 2/3 das cidades brasileiras. Então, assim, ele é fundamental para a paz, para a democracia e para essa preservação do tecido social. Toda essa contextualização para te dizer o seguinte: os servidores do INSS são extremamente dedicados, vocacionados, apaixonados pelo que fazem. Mas a estrutura é tão grande e o manejo de recursos é algo tão gigantesco que fica realmente poroso, fica permeável. Quando pessoas mal intencionadas querem, elas conseguem encontrar brechas. Acho que o importante é que a gente mantenha sempre essa vigilância, que quem tenha envolvimento direto com o problema seja responsabilizado, que se separe também o joio do trigo, porque a gente também sabe que na baciada sempre vão nomes que não merecem ser colocados ali naquela lista, que a gente faça a punição exemplar de quem participou e que a gente separe o joio do trigo, quem não participou, mas que a gente tenha em mente, todo cidadão brasileiro, paraibano em particular, que os servidores do INSS são determinados, devotados à causa da sociedade do nosso país. Um tema extremamente pontual, extremamente importante. Inclusive, no programa de ontem, abordamos o tema a respeito do escândalo que tem acontecido do INSS no país, mas nós podemos preservar principalmente a contribuição extremamente importante que o Instituto Nacional de Seguro Social tem para o Estado brasileiro, para o nosso país. Como foi muito bem pontuado, ninguém melhor do que uma pessoa que esteve na presidência do INSS elucidar a importância dessa instituição, do Instituto Nacional de Seguro Social para o povo brasileiro. O INSS tem uma população, segundo o próprio Leonardo Gadelha pontuou, Zé Renato, que equivaleria ao segundo maior país da América do Sul. Do tamanho da Argentina ou da Colômbia. Do tamanho da Argentina ou da Colômbia. Então, nós sabemos que o futuro da população atual e que as pessoas que mais contribuíram, que sempre contribuíram para o crescimento desse país, que foi o trabalhador e a trabalhadora brasileira, hoje passa pelo INSS, é quem garante a vida a essas pessoas. Então, Leonardo Gadelha, ex-presidente, eterno presidente do INSS, elucida claramente a população paraibana a importância do Instituto Nacional de Seguro Social para a população brasileira. Como gostam de dizer hoje em dia, né? Léo tem lugar de fala para falar sobre o tema. Tem lugar de fala, tem propriedade para falar a respeito do INSS. Uma pergunta, Leonardo Gadelha, então presidente do INSS, a época foi de 2016 a 2017, de 13 de julho de 2016 até 29
de novembro de 2017, que trouxe a contribuição, a importante contribuição ao povo brasileiro, ao segurado do INSS, que foi o meu INSS. Então, o senhor, a senhora, o aposentado e pensionista, paraibano, paraibana, brasileiro e brasileira, que precisava antes enfrentar filas enormes para poder ter um atendimento, para poder agendar o seu atendimento, através da importante contribuição de Leonardo Gadelha ao povo brasileiro, enquanto esteve à frente do INSS, teve uma democratização com o meu INSS. A pergunta, Leonardo Gadelha, a você que é um profundo conhecedor, quantos paraibanos nós já tivemos exercendo o cargo de presidente do INSS na história do Instituto no Brasil? Alexandre, eu confesso a você que não vou saber responder com precisão. Eu sei de pelo menos 3, mas é possível que esse número seja maior. Além de mim, eu conheço outros 2, mas é possível que esse número seja maior. É uma história relativamente longa que a Previdência tem. O INSS também já teve... Na história recente. Na história recente, pelo menos 3 nesses últimos 15 anos. O INSS já teve outras nomenclaturas. Antes de ser... Ele já foi INAMP, já foi INPS. Eram estruturas parecidas, com objetivos parecidos. O INSS acaba abarcando mais incumbências. Ele nasce com essa nomenclatura e com o grau de exigência atual junto com a Constituição, em 1988, mas antes disso já prestava serviço com a matéria... Quem foram os outros 2 presidentes, Léo? Teve o Leonardo Rolim, irmão da grande jornalista que foi secretária de comunicação de José Maranhão, Lena Guimarães. Lena Guimarães. Confesso que agora me falha o segundo nome, mas houve um outro presidente na virada do século, né? Então por isso... Mas quem marcou da história recente, o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, foram as mãos de um paraibano, de um sertanejo, Leonardo Gadelha, que trouxe essa importante contribuição, que é a democratização deste importante instituto para o povo brasileiro, especialmente para o trabalhador e a trabalhadora, que honrosamente, merecidamente, merece ser amparado pelo Estado de Direito, pelo país, quando conclui o seu tempo de trabalho. Eu acho que o INSS é uma entrega extremamente importante. Eu quero reiterar o que eu disse. Eu tive apenas, graças a Deus, a possibilidade de dar o patrocínio moral, de permitir que os servidores que já vinham desenvolvendo essas soluções tecnológicas pudessem tocar os seus projetos, que eles tivessem tanto o respaldo financeiro quanto o respaldo administrativo. E isso foi entregue à sociedade brasileira, mas é muito mérito, eu repito, dos próprios servidores. Aquilo já vinha sendo desenhado, faltava apenas quem desse a permissão para que os pontos fossem ligados. É importantíssimo quando os servidores de um órgão público, de uma instituição, têm a liberdade de trabalhar e de construir projetos importantes, como o meu INSS, e tem essa liberdade por conta de gestões democráticas, gestões que dialogam com os servidores, que constroem os institutos, constroem as gestões, e você foi importante, necessário, durante esse momento de democratização do Instituto Nacional de Previdência Social no nosso país. José Renato. Pois é, Alexandre, vamos agora começar a tratar da política estadual. A eleição tá aí já, né? Ano que vem vai ser corridinho, Copa do Mundo, logo em seguida a eleição. E a gente sabe que campanha nunca para, né? Acaba uma e já começa as outras de articular. Então como é que estão aí as articulações dentro do Podemos? Para onde é que o Podemos vai rumar? Vai para Cícero? Vai para João? Vocês definiram um prazo limite para essa decisão? Como é que tá as coisas? Renato, você sabe, eu me orgulho muito de dizer que o Podemos abraça práticas muito gregárias. A gente não impõe absolutamente nada goela abaixo de nenhum dos nossos filiados, muito menos 2 quadros tão qualificados e tão importantes na cena política da Paraíba quanto os deputados federais Romero Rodrigues e Rui Carneiro. E o que eu vou dizer aqui já é de conhecimento público, notório. Há algumas posições pré-estabelecidas. O deputado Rui Carneiro já declinou a sua dificuldade de acompanhar
a candidatura do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. O deputado Romero Rodrigues, por outro lado, tem manifestado que existe uma propensão, ele ainda não cravou, mas existe uma propensão nesse sentido, de maneira que a gente estabeleceu para o nosso partido como premissa o compromisso que essas pessoas, quaisquer que sejam elas, os pré-candidatos a governador, possam ter com o próprio Estado. Nós, como partido, queremos ocupar espaço de poder, é legítimo, é necessário que a gente dê a nossa contribuição, mas a gente só quer só se associar a pessoas que a gente imagina que possam também fazer o bem para o nosso Estado. Mas a gente também quer que o partido possa avançar. Então, duas premissas fundamentais são que esse candidato a governador seja qualificado, que a gente acredite que ele possa ser efetivamente um nome bom para governar a Paraíba por 4 anos, mas que também o Podemos possa alcançar os seus objetivos. É um objetivo muito nítido, que é o de aumentar a nossa bancada federal. Nós elegemos 2 deputados federais em 2022, quando ainda éramos PSC, e aqui vai um breve asterisco. O PSC deixou de existir porque não alcançou a cláusula de barreira, houve a fusão com o Podemos, hoje somos Podemos. Nosso objetivo é de preservar essas 2 cadeiras e de alcançar uma 3ª cadeira. Em 2022, eu fui o 10º deputado federal mais votado, tive mais votos do que 2 deputados federais eleitos, mas a nossa nominata não alcançou o objetivo pré-estabelecido, que era de chegar ao 3º. Queremos agora chegar e temos dialogado com essas forças políticas nesse sentido. Queremos saber quais são as suas propostas, queremos saber o que eles querem fazer pela Paraíba, mas também queremos que o Podemos possa alcançar os seus objetivos estabelecidos nacionalmente e que são espraiados pelos estados. Isso tudo para te dizer que nos próximos 30 a 60 dias, não podemos também passar muito desse timing, a gente precisa tomar essa definição, mas essa definição será tomada coletivamente. Repito, ressalto, sublinho a prática gregária do partido. Ninguém impõe absolutamente nada a nenhum dos filiados. Todos são muito importantes, muito pelo contrário. Eu estou aqui na condição de primeiro suplente de deputado federal e respeito o que o povo da Paraíba disse, que queria Romero Rodrigues, deputado federal, que queria Rui Carneiro, deputados federais. São deputados que nos orgulham muito e as suas posições serão sempre muito respeitadas. Vamos tomar uma decisão, na medida do possível, consensuada. Se não for possível que todos estejam na mesma direção, pelo menos que seja respeitada a possibilidade do dissenso, mantida essa coesão para que a gente alcance as 3 cadeiras. Uma das minhas perguntas, deputado federal Leonardo Gadelha, seria justamente se pelo voto dos mais votados, se fosse a escolha pelos mais votados na última eleição, o seu nome estaria entre os 12 que a Paraíba escolheu como os mais votados do nosso estado para a Câmara Federal. Você já respondeu que foi o 10º mais votado. Então, se fosse pelo voto da população paraibana, pela escolha direta da população paraibana, não fosse pelo regime que é atualmente, que é o de coeficiente eleitoral, você estaria com mandato direto na Câmara Federal. E que consolida você como um dos 12 nomes mais fortes, com retrato da última eleição para a Câmara Federal. A sua votação referenda isso na próxima eleição. É um retrato importante para a próxima eleição. A pergunta é são duas. Já vou deixar as duas, viu, Zé Renato? A Rocha? Para Leonardo Gadelha. A primeira é, Leonardo Gadelha, você que é sertanejo e naturalmente, eu digo sempre que Campina agrega muitos sertanejos, assim como João Pessoa, muitas pessoas da Zona da Mata, de toda a Paraíba, mas Campina é um celeiro de campinenses naturalmente, mas de sertanejos também, que foram para Campina e construíram Campina Grande ao lado das pessoas que são daquela cidade. Qual é a sua relação com a família Ribeiro? Qual a sua relação com Aguinaldo Ribeiro, com Lucas Ribeiro? Se você tem alguma dificuldade em o Podemos escolher caminhar ao lado da candidatura de Lucas Ribeiro, e sendo que já foi especulado pela imprensa do nosso estado da Paraíba, Dalton Gadelha, seu tio empresário campinense, dentro daquele grande município, daquele importante município para a Paraíba, sendo escolhido pelo grupo do governo do estado, por João Azevedo, como seu primeiro suplente. Seria muito importante para João Dalton, que já foi sondado para ser vice-governador, vice-prefeito de Campina Grande em diversos momentos,
é sempre cogitado para ser o primeiro suplente de João Azevedo, que seria o senador também na chapa de Lucas Ribeiro. Se sendo Dalton Gadelha o primeiro suplente, isso reforçaria a sua presença no agrupamento do pré-candidato ao governo do estado, Lucas Ribeiro. Alexandre, vou começar pelo seu primeiro questionamento. Como vocês me dão esse clima intimista, me permite fazer uma digressão muito rápida. Muitas vezes eu fui criticado ao longo dessa minha trajetória política por não ter não praticar uma política sanguínea, meio figadal. Eu nunca bati de frente com os meus adversários, temos divergências muito nítidas, muito claras, em nível paroquiano, às vezes em nível estadual. Eu tenho uma convicção do que é uma boa prática política, daquilo que pode render bons frutos para a sociedade em termos administrativos, em termos gerenciais, mas sempre gostei de tratar isso dessa maneira, como um embate de ideias, e nunca foi um embate de personalidades. Por que eu estou dizendo isso? Porque em alguns momentos, aquilo que foi alvo de crítica, para mim, passa a ser um ativo. Eu tenho a capacidade de dialogar com todas as forças políticas do Estado. Realmente não tenho inimizades. Tenho uma boa relação. Podemos falar dos 3 nomes que estão aparentemente postos nesse instante: senador Efraim Moraes, prefeito Cícero Lucena, o jovem vice-governador Lucas Ribeiro. Eu tenho boas relações pessoais com todos eles. Não tenho nenhuma dificuldade de trato, de conversa, de discussão com nenhum desses quadros. E acho que todos eles têm méritos, todos eles merecem a atenção do cidadão paraibano, porque têm méritos, têm trajetórias que precisam ser reconhecidas. Vejo em Lucas realmente um jovem muito promissor. Acho que é uma pessoa, tem uma característica de Lucas que eu gosto muito, que é o fato dele ser muito cordato. Eu acho justamente por conta disso, acho que isso é importante. A gente precisa de civilidade. Civilidade não faz mal a ninguém, que as pessoas possam se respeitar, que as pessoas possam se cumprimentar num determinado ambiente, mesmo quando são adversários políticos. Eu gosto muito desse tipo de prática de Lucas. Agora, repito aquilo que disse há pouco tempo: eu não posso manifestar a vontade do Podemos individualmente. Isso era alvo de várias conversas que eu, Romero, Rui, que outros filiados do partido teremos nesses próximos 30, 60 dias. A gente precisa afunilar o processo, a gente precisa agudizá-lo. Realmente não dá para passar muito de fevereiro. O timing máximo, na minha concepção, na minha cabeça, é o carnaval. Antes disso, Podemos tem que estar com a sua vida decidida. E aí você fala de uma possibilidade, que é do nome do empreendedor Dalton Gadelha, que é uma referência familiar, mas que mais do que uma referência familiar, eu acho que hoje é uma referência do empreendedorismo paraibano. Outra brevíssima reflexão: a gente tem um número de paraibanos dependentes de recursos públicos ainda muito elevado. Se você computar beneficiários de bolsas, servidores públicos, municipais, estaduais, federais, os próprios aposentados, você vai perceber que há um número grande de paraibanos que ainda dependem de recursos públicos. E isso não é demérito nenhum. A gente foi vítima de condições climáticas adversas, o Nordeste sempre foi. Agora isso vai, até a gente pode depois discutir esse tema, mas isso vai também virar um pouquinho, porque o que era dificuldade, que era a falta de chuva, passa a ser virtude, porque a gente tem mais horas de insolação, portanto pode explorar a energia solar, só para dar um exemplo. Mas o fato é que a Paraíba sempre foi muito castigada por conta das suas condições geográficas, climáticas. Isso fez com que a gente tivesse dificuldade de empreender na mesma proporção que outras regiões do país. Mas agora a gente está fazendo isso. E a gente tem em Dalton Gadelha um grande exemplo da capacidade do paraibano. Vou voltar lá para o início do nosso encontro, quando eu falava que é desproporcional, a capacidade intelectual do paraibano é desproporcional ao tamanho do nosso estado. Esses 56 mil quilômetros quadrados, esses 4 milhões de habitantes, deram ao Brasil alguns dos seus principais vultos. E está aqui um grande sertanejo, porque Dalton é nascido lá em Souza, radicado em Campina Grande, fez toda a sua carreira como profissional da medicina e depois como empreendedor na Rainha da Borborema, mas se tornou um emblema dessa capacidade estadual. E eu acho que se ele compuser uma chapa, ele agrega muito para essa chapa, qualquer que seja ela, mesmo de um nome já consagrado como do governador João Azevedo. Claro que isso terá muito peso no meu processo, eu repito que para mim ele é uma referência pessoal, uma referência familiar, mas se tornou um emblema dessa capacidade do povo paraibano. Claro que isso teria muito peso, pelo menos na minha inclinação. Fantástica, fantástica explanação, colocações muito bem pontuadas, esclarecimentos importantes para o povo da Paraíba. O deputado federal Leonardo Gadelha traz ao ouvinte do programa Pauta das 20, a rádio 100.5 FM Líder. E uma pergunta importante, Leonardo Gadelha: sendo escolhido um candidato a governador neste consenso, que deve haver
ou nesta maioria, né, nessa escolha pela maioria, dos dirigentes e filiados do Podemos nos próximos 2 meses, um destes candidatos colocados sendo escolhido pelo partido, o partido deve marchar junto com os senadores também, com o grupo, com a majoritária como completo, como um todo, ou pode haver a possibilidade que Podemos marche de forma separada, tendo um candidato a governador de um lado, um senador de outro? Qual a sua posição? Se a gente coloca como premissa que um eventual dissenso na candidatura a governador será respeitado, eu acho que essa premissa também é válida para a escolha dos candidatos a senador, apoiados por Romero, por Rui Carneiro, por mim, por outros filiados da legenda. É claro que o ideal, e eu já disse isso em intervenções anteriores, o ideal é que a gente não trate esse dissenso como um ponto de partida, que ele eventualmente seja um ponto de chegada se a gente não conseguir construir uma posição monolítica. Mas se isso tiver que acontecer, como a gente também tem compromissos com a direção nacional do partido, como a gente tem compromissos com os valores que o Podemos encerra, a gente vai precisar conviver com talvez esses caminhos aí cruzados. E eu acho que essa também vai ser uma dinâmica, me parece, muito clara nesse pleito de 2026, também em outros partidos. Me parece que isso está ficando bem claro, né? Tem gente declarando voto em candidato a governador de um agrupamento, em candidato a senador de outro agrupamento. Me parece que talvez essa seja uma dinâmica mais comum do que a gente imagine para o pleito de 2026. Repito que não pode ser ponto de largada, a gente tem que pensar na construção de uma posição monolítica, mas se isso não for possível, que a gente possa respeitar esses eventuais dissensos. Os republicanos, que é o maior partido da Paraíba em número de deputados estaduais e de deputados federais, aconteceu isso na última eleição, né? O Republicanos optou de apoiar o governador João Azevedo e o senador Efraim Filho para o Senado Federal em chapas diferentes, em grupos políticos diferentes. Então, é uma observação muito pontual, né? Mesmo muito bem colocando o deputado federal Leonardo Gadelha, que o importante, o bom seria que se marchasse de forma coesa, unânime, mas mostra que isso já aconteceu na Paraíba e em partidos que estão à frente de grandes espaços do nosso estado e do país. Outra coisa que eu queria saber, Léo, em relação a isso, por exemplo, nós sabemos lá que em Campina Grande o Dr. Dal está com um problema com o Bruno Cunha Lima, né? O fato de, por exemplo, digamos que vocês escolham lá, decidam por um lado, e aí Bruno venha a escolher o mesmo lado, isso interfere em alguma coisa? Eu acho que não, eu repito, se todo mundo acredita que aquele nome, que aquele candidato a governador é o mais adequado, é o que tem melhores condições de atender os anseios da sociedade, por que utilizar a participação de outro nome da política como um impeditivo para que você vote nessa pessoa? Você tem que acreditar que aquele voto vai contribuir para o processo de desenvolvimento da Paraíba. Nós não podemos, eu acho que temos que priorizar isso, repito. A gente olhe para as biografias, olhe para o caderno de propósito, para o caderno de encargos, acredite efetivamente, sinceramente, que aquele candidato a governador tenha condições de contribuir com a nossa sociedade, independentemente de quaisquer outros nomes que estejam marchando no mesmo campo. E além do mais, eu quero reforçar isso. É importante que a gente não trate, eu disse agora há pouco com muito orgulho, que não pratica essa política figadal, não criar inimizades, muito pelo contrário. Onde eu puder atuar como algodão entre cristais, procurarei atuar dessa maneira. Quanto menos fissura, quanto menos fratura a gente tiver, melhor, desde que o vencedor, no final das contas, seja o cidadão paraibano. Muito bem pautado aí. José Renato Gadelha, o nosso entrevistado, deputado federal Leonardo Gadelha, traz aí colocações importantes, posicionamentos reveladores do partido Podemos, que é um partido que tem 2 deputados federais, que tem um primeiro suplente, que teve uma votação maior que 2 dos deputados que estão aí na Câmara Federal, representados pela Paraíba, que é o caso do nosso Leonardo Gadelha, traz para a nossa população paraibana, para os ouvintes do programa Pauta da Gente pela Rádio Líder FM. E aqui, Leonardo Gadelha, é importante contextualizar assuntos como que você traz, como que você aborda, pois no Pauta das 20 a política é sem maquiagem, a política é transparente. Informação que te dá voz. Pauta das 20 na 100.5. A FM Líder.
Opinião forte, debate de verdade. Pauta das 20. O seu pensamento, a sua análise crítica a respeito da possibilidade de Dalton Gadelha, filho do sertão, radicado em Campina Grande, um dos grandes nomes do empreendedorismo paraibano e do Nordeste, ser escolhido como primeiro suplente no Senado Federal. Leonardo Gadelha, nos traga a sua opinião a respeito de temas do nosso estado que são importantes para o cidadão paraibano, para a cidadã paraibana e que devem ser pautados na Câmara Federal a partir de agora, mas também a partir de 2027, a partir da próxima legislatura, que você acredita que é urgente ser tratado, ser dialogado com a população, que é uma reivindicação do nosso povo e que é uma necessidade que você pode trazer através do seu mandato na Câmara Federal. Alexandre, eu quero inicialmente tocar na importância, na relevância da gente discutir um ramal da ferrovia transnordestina para o nosso estado. Durante muito tempo, isso não fazia tanto sentido assim. O investimento é relativamente alto e dificilmente haveria o interesse do governo federal em tocar um ramal dessa natureza se você não tivesse algo para escoar. Você passou a ter vários produtos que merecem essa atenção por parte do governo estadual e do governo federal. E você tem a Transnordestina passando muito próximo. Eu vou falar da minha região, a cidade de Souza, a região polarizada pela cidade de Souza, vai se tornar uma nova Petrolina. Isso vinha sendo dito pelo ex-deputado e senador Marcondes Gadelha ao longo de toda a sua luta em defesa da transposição. Na medida em que as águas da transposição chegaram, as terras começaram a ser utilizadas, são terras muito férteis. Você tem uma população que é afeita à vida no campo, diferentemente de outras regiões. A população ali já está acostumada com isso. Você tem o perímetro irrigado de São Gonçalo, que já existe há quase 6 décadas. Você tem mais recentemente o perímetro irrigado de Vargas de Souza, uma construção de José Maranhão e do Cássio Cunha Lima. Esses dois grandes projetos fizeram com que o cidadão souzense se habituasse à prática, à vida, à lida no campo. Você passou a ter água, que é um insumo fundamental para que você tenha a agricultura produtiva e que gere receita e que gere novas oportunidades. Então você vai ter nos próximos anos um boom, já estamos vivenciando isso na verdade, mas isso vai ser potencializado e a gente vai precisar escoar essa produção. Muito próximo lá da cidade de Souza, estamos falando aí de 150 quilômetros, você vai ter a instalação de um porto seco, Quixeramobim, ali muito perto de Iguatu. E isso faz... O que o porto seco te propicia? Propicia que você leve a sua mercadoria, faça o desembaraço ali, o desembaraço alfandegário, e daquele ponto ele já vai para o porto de Pecém, lá no Ceará, e pode ser escoado para qualquer lugar do mundo. Isso agrega muito valor. Então, o ramal ferroviário, o modal ferroviário, um ramal da Transnordestina, terá a capacidade de tornar os nossos produtos mais competitivos. Eu repito que talvez há 5, 10 anos não fizesse muito sentido fazer essa discussão, porque a gente não tinha essa produção para escoar. Mas agora a gente passa a ter. Então acho que essa é uma pauta que precisa unificar a bancada da Paraíba. Eu vou falar como Marcondes começou a falar. Eu brinco que Marcondes é o autor intelectual da transposição. Ele nunca foi executivo, então ele nunca deu uma ordem de serviço, não foi ele que... Isso é mérito de todos os presidentes, o presidente Lula, o presidente Dilma, o presidente Temer, o presidente Bolsonaro, todos eles executaram etapas da obra, mas eu posso dizer que se não fosse Marcondes, lá no início da década de 90, o tema não teria entrado na ordem do dia, as pessoas não teriam discutido da maneira como discutiram, não passariam a acreditar da maneira como passaram a acreditar e a gente não teria tirado esse sonho do papel até hoje. Uma cidade como Campina Grande que convivia com um racionamento de água. Campina Grande, antes da chegada do eixo leste, tinha água 2 dias da semana e não tinha 5. Depois da chegada do eixo leste, isso nunca mais foi um problema. A nossa região, a região do Sertão, convive agora... Souza tem um problema específico, mas tem mais relação com a estrutura da cidade do que com o problema da água em si. Você tem água em abundância com a transposição e você tem agora para a atividade econômica, especialmente para a agropecuária. Então, da maneira como Marcondes começou a defender aquilo, quando ele começou a enxergar 20 anos à frente, eu diria que a gente precisa fazer essa discussão sobre um ramal ferroviário para o nosso estado. Mas essa não é a única pauta. A gente precisa compreender como Deus... Eu brincava agora há pouco, né? Que a nossa condição geográfica, que a nossa condição climática foi durante algum tempo um grande entrave para o nosso crescimento. E agora ela passa a ser uma grande aliada. Eu vou lhe dizer, do ponto de vista de fronteira agrícola,
não existe, quando você tem água em abundância, não existe uma característica melhor do que a baixa umidade. Porque a baixa umidade, ela naturalmente faz com que as lavouras sejam mais refratárias a pragas. Então você tem uma tendência muito menor de perda da lavoura. O grande problema nosso era a falta de água. Quando chega a água, você começa a produzir mais e o sertão nordestino, Nordeste Setentrional, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco serão, esses 4 estados, essa região será a próxima fronteira agrícola do Brasil, não tenho a menor dúvida. Outro ponto importante, também relacionado com a nossa localização, com a nossa geografia. Nós estamos numa espécie de centro da região Nordeste. Se você pegar a minha cidade, Cidade de Souza, nós estamos a 500 quilômetros de Teresina, a 500 quilômetros de Fortaleza, a 500 quilômetros de Natal, a 400 quilômetros de João Pessoa, a 500 quilômetros de Recife. Há uma vocação natural para que a gente preste serviços logísticos, que a gente possa transacionar. Uma vocação mais recente, polo médico. A gente falava agora do empreendedor Dalto Gadelha. Ele entregou à sociedade paraibana, aquele, eu não acho que é cabotino dizer isso, aquele que é o melhor equipamento hospitalar do interior do Nordeste, indiscutivelmente. Você tem equipamentos que você só encontra nas principais capitais, como Fortaleza, Recife ou Salvador, em algumas situações nem mesmo nessas cidades. Isso está à disposição, você passa a ter a capacidade de agregar. Existe hoje no mundo, isso não é novidade para ninguém, algo que se chama turismo médico. As pessoas se deslocam para outras regiões do seu país, do seu continente, às vezes outras regiões do mundo, procurando tratamentos específicos. Isso é bastante comum. A Paraíba pode desenvolver essa expertise também. O que falar do turismo? O turismo está se fortalecendo. João Pessoa vive um boom nessa seara. O Polo Cabo Branco vai potencializar isso ainda mais. Então a gente precisa também já estar começando a discutir a expansão do nosso aeroporto ou a construção de um segundo terminal aeroportuário. Eu quero lembrar quem está nos ouvindo agora. O litoral norte de Alagoas já é consolidado no turismo nacional e vai inaugurar agora o seu aeroporto. Então você tem o aeroporto de Maceió e você vai ter agora o aeroporto da região ali de Milagres, da região de Maragogi. Vai ser inaugurado no início de 2026 e já tem 2 voos fixos assegurados da Companhia Aérea Azul. Então a gente deve estar discutindo. Algum tempo atrás se falou sobre a possibilidade de um grande aeroporto internacional na divisa entre Pernambuco e a Paraíba. Acho que faria muito sentido ali em Pedra de Fogo, nosso litoral sul, para atender essas 2 regiões. João Pessoa está crescendo num ritmo muito acelerado. Só que se você prestar atenção naquilo que eu estou te falando, a gente está falando de obras de grande porte que requerem planejamento. Então, para que a gente pense que isso vai acontecer daqui a 5, 6, 7, 8, 10 anos, a gente precisa começar a fazer a discussão agora. E é por isso que você me pergunta quais são os temas importantes. Essas são bandeiras que eu pretendo desfraudar durante o processo eleitoral e, se for da vontade de Deus, do povo da Paraíba lá na Câmara dos Deputados. A Paraíba ouvindo a voz de quem entende, de quem já trabalhou, de quem fez muito pelo nosso estado, e o DNA não nega. Leonardo Gadelha, o seu pai, Marcondes Gadelha, o eterno senador, deputado federal Marcondes Gadelha, deixa um fruto para o nosso estado, que é a sua presença, sua voz para a população de toda a Paraíba. Você analisa, José Renato, que as colocações de Leonardo Gadelha, os projetos que ele apresenta para a Paraíba, para o sertão paraibano, para o povo desse estado e para o Brasil, são temas pontuais, temas que a população... Muito atuais. Temas atuais, temas urgentes que precisamos discutir agora para realizar o quanto antes, pois a Paraíba precisa crescer, o sertão precisa crescer ainda mais, os nossos municípios desse estado, e só cresce com representação política, com a presença na Câmara Federal, no campo das ideias, no campo das discussões, de quem pensa a Paraíba para frente, pensa a Paraíba para o futuro, e a gente vê muito marcante no diálogo que Leonardo Gadelha traz ao programa Pauta das 20, mas traz principalmente a Paraíba, ao povo paraibano no dia a dia. Pois é, ganha a Paraíba, né? Com um deputado federal feito o Léo aí, que tá mostrando ter vontade de fazer. Falta isso. Tendo vontade, a gente consegue. Marcondes Gadelha foi um dos principais defensores da transposição do Rio São Francisco. Então hoje, se nós temos água no sertão, se o sertão pode
plantar, se o sertão pode viver melhor, graças à presença da água, porque só quem é sertanejo, só quem viveu a seca, só quem sabe as marcas que a seca traz é quem já passou por ela e hoje vê uma realidade diferente e se teve vozes marcantes no Congresso Nacional que trouxeram esse debate, que pautaram esse tema lá atrás. Uma dessas vozes foi Marcondes Gadelha. Não é isso, Leonardo? Se você me permitir um arrobo, eu vou dizer uma coisa. A luta de Marcondes, que depois se transformou na luta da Paraíba, que depois se transformou na luta do Nordeste Setentrional, ela vai servir para várias outras regiões do país que, num primeiro instante, eram refratárias, eram contrárias à transposição. Por quê? O Brasil, vários estudos mostram isso, conta com 12% da água doce do mundo. Nós temos mais ou menos 2,5% da população. Então, uma conta simples, nós somos superavitários em água. É um país que não tem problema de água. Ocorre que a maior concentração dessa mesma água está, se você traçar uma linha ali na Belém-Brasília, a maior parte dessa água está a oeste dessa linha. E a maior parte da população está a leste. Você tem água em abundância, você tem um superávit de água, mas você precisa levar essa água de onde ela está para onde há o consumo. Seja ele o consumo humano, seja ele a utilização nas atividades econômicas, na agricultura, na indústria ou no setor de serviços. Então a gente vai precisar fazer inúmeras transposições. E já está fazendo. A primeira transposição, aquela que foi imaginada no primeiro momento, incluía o eixo norte, aquele que vai ali, é captado no sertão de Pernambuco, sobe todo o Ceará, adentra a Paraíba na cidade de São José de Piranhas, passa pela minha querida Sousa e vai para o Rio Grande do Norte pelo eixo do Rio Piranhas. E o eixo leste, que é aquele que vem por Monteiro e chega até o açude de Boqueirão e serve a cidade de Campina Grande. Mas hoje nós já estamos na iminência da entrega do ramal Apodi, que vem ali por trás de Cajazeiras, serve toda uma região muito fértil da Paraíba, Bom Jesus, Santa Helena, Poço Zé de Moura, e adentra a região do Apodi, no Rio Grande do Norte, beneficiando também outra região que tem muito potencial agropecuário. Você já tem o canal Araçagi, que será beneficiado também com águas. No estado de Alagoas você teve o Ramal do Sertão, que foi contemporâneo da primeira etapa da transposição. Os alagoanos eram extremamente agressivos em relação ao projeto. E eu falo isso que eu também tenho sangue alagoano, minha mãe é alagoana, então conhecia bem essa postura dos alagoanos, que diziam que o rio ia secar, e Marcondes mostrava com estudos técnicos que isso não ia acontecer. Eu só quero mostrar que se a gente se ativer aos aspectos técnicos, se a gente fizer o debate maduro, sem paixões, realmente focado no que pode acontecer de benefício e preservando, claro que a gente tem que preservar a incolumidade dos nossos cursos d'água, a nossa sobrevivência no futuro está atrelada a essa preservação. Se a gente fizer tudo isso com os devidos cuidados ambientais, a gente potencializa muito a utilização dessas águas e gera grandes oportunidades de renda e de emprego para a sociedade dos nossos estados, sejam eles do Nordeste, sejam de quaisquer outras regiões do país. Volta e meia, a gente vê a Grande São Paulo anunciando um risco de racionamento, porque o serviço do reservatório da Cantareira, muitas vezes, chega no seu limite, no seu esgotamento. E São Paulo vai precisar também fazer as suas transposições. Eu so quero dizer com isso que aquela luta que Marcondes começou lá atrás, no começo da década de 90, que foi ridicularizada, que depois passou a contar com uma oposição irracível, apaixonada, mas sem embasamento técnico, ela hoje serve de parâmetro para que outras regiões do país sejam beneficiadas com obras semelhantes. Fantástico, José Renato Gadelha, parabéns, Leonardo Gadelha. Você vê que uma discussão de ideias, uma entrevista com o deputado federal Leonardo Gadelha é muito mais do que política, mas é um debate de opiniões, ideias e projetos para o Estado. É um diálogo com a população que nos traz muita visão do que a Paraíba já conquistou e do que a Paraíba pode conquistar, principalmente com a representatividade do povo paraibano, das regiões, mas também com muita consciência política, com muita capacidade técnica, e Leonardo Gadelha traz essa capacidade na discussão da erradicação da sede, que vem com essa luta desde a construção política de seu pai Marcondes Gadelha, passa pela Transnordestina, pela questão da mobilidade urbana, pela economia, fortalecendo a economia das regiões, potencializando cada ela, e nessa região, quando você potencializa a cidade, você
potencializa aquela região, você potencializa, acima de tudo, a força do trabalho, do trabalhador, da população. Você encontra o cidadão se desenvolvendo, crescendo cada vez mais, e isso é o que define o futuro, não só da cidade, não só do estado, não só do país, mas principalmente da família, da população, do indivíduo em sua personificação. Isso é muito importante que seja muito bem colocado para o nosso povo, para quem nos acompanha. Estamos nos minutos finais. Zé Renato Gadelha quer colocar mais alguma pergunta? Quer deixar o tempo aí para que Leonardo Gadelha possa conversar com a nossa população? Fique à vontade. Pois é, pegando aí sua deixa que você falou de água e de estrada, são muitos quilômetros e litros de água percorrida aí na jornada, né, Léo? Não, primeiramente deixar um agradecimento aqui por Léo nos atender aqui, foi de bate pronto, de primeiro eu chamei ele, na mesma hora ele aceitou o convite, a gente conseguiu aí a agenda que ele é corrido, para amanhã já vai para Souza, vai estar aí na luta, e eu vou deixar para ele as considerações finais, que aí é melhor do que perguntar, ele vai falar o que ele quiser para a população. José Renato Gadelha, presença marcante em nossa bancada, tem construído conosco desde o primeiro dia o programa Pauta das 20, ele que ao meu lado tem se comunicado com a população do nosso estado pelo programa, pelas ondas da rádio 100.5 FM Líder. Importantíssimo diálogo com você, agradecer Leonardo Gadelha, deputado federal, pela sua presença no nosso programa, fazer uma última pergunta para que nós possamos deixar você também já respondendo a pergunta e já realizando as suas considerações ao povo do nosso estado através do nosso programa. Em quantos municípios da Paraíba você já teve presente na última eleição através do voto? Você já foi votado na última eleição? E qual a perspectiva para o futuro, para 2026? E aí você já fala e já dialoga com o nosso povo, encerrando o programa Pauta das 20. Na verdade, na campanha de 2022, eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui votado em 217 municípios. Né? Apenas 6 municípios eu não obtive em quase todo o estado da Paraíba. Quase todo o estado. É claro que um trabalho mais articulado, resumido a um número menor, foram cerca de 100 municípios, onde eu obtive, por exemplo, mais de 100 votos. Vamos usar essa linha de corte, mais de 100 votos. Mas um ou outro simpatizante, alguém que tenha acreditado nas bandeiras, que tenha visto a minha biografia, que tenha simpatizado com as minhas ideias, somente 7 municípios paraibanos não me deram a honra do voto. Isso, para mim, é muito significativo, é muito importante. E o meu objetivo na campanha de 2026 é muito semelhante. É percorrer todo o estado, é dialogar, é poder conquistar corações e mentes, falar um pouco dessa minha caminhada, daquilo que eu tive a oportunidade de fazer nos espaços que eu ocupei, daquilo que eu sonho fazer, se for da vontade do povo da Paraíba, se for da vontade de Deus, que eu seja deputado federal. Eu sou muito apaixonado pela atividade política, eu acho que a atividade política lhe permite... resolver problemas é viciante, todo mundo gosta de resolver problemas. Você gosta de resolver um problema seu, um problema de uma pessoa com quem você tem contato, de um familiar, de um amigo, de um conterrâneo, todo mundo gosta de resolver problemas. E a política lhe dá a possibilidade de resolver problemas no atacado, problemas de comunidades, problemas de todo o estado, problemas de todo o país. Isso me fascina, isso me motiva. Eu, graças a Deus, como você pontuou, eu tenho minha carreira, é uma carreira da qual eu me orgulho também, mas eu tenho realmente essa paixão e eu sou alimentado por ela. As pessoas brincam, eu fui 3 vezes primeiro suplente de deputado federal, eu não sei se há paralelo na história do Brasil, se há alguém que também tenha sido 3 vezes primeiro suplente de deputado federal. Aí eu brinco que eu não sei se eu sou teimoso ou se eu sou persistente. Eu quero me enxergar como alguém persistente que está correndo atrás do seu sonho, do sonho de representar a Paraíba. E se eu conquistar isso, você pode ter certeza que eu vou canalizar o melhor das minhas energias, vou tentar fazer tudo que estiver ao meu alcance para honrar as boas tradições políticas do nosso estado. E em todas as vezes que você foi primeiro suplente, todas as vezes você teve a oportunidade de assumir o mandato e de ser uma voz da Paraíba, não só da região, já que você foi votado em quase todos os municípios da Paraíba, que é um feito que não pertence a todo político da Paraíba. Mostra que seu nome é muito maior do que uma região, é o nome do estado da Paraíba. Não, eu fico muito feliz com isso, e nessas 3 oportunidades, na primeira vez ali em 2010, eu tive quase 75 mil votos. Brincava antes da nossa entrevista, que é outro título que não vale muita coisa, mas eu preciso me orgulhar, porque quando você conquista 75 mil paraibanos, você faz com que sua voz
toque o coração dessas pessoas, é porque aquela mensagem tinha algo de útil, tinha algo de aproveitável. Eu me tornei o suplente mais votado da história da Paraíba. Nem antes nem depois de 2010, alguém que teve quase 75 mil votos deixou de ser deputado federal. Deus foi muito generoso comigo, ali eu assumi por quase 3 anos, aliás, por um pouquinho mais do que 3 anos. Depois no pleito, não disputei em 2014, em 2018 voltei a ser primeiro suplente, assumi por 1 ano, e agora nesse pleito de 2022, Deus já me deu a oportunidade de ser deputado federal por 4 meses. Em todas essas situações eu tive a oportunidade de apresentar projetos de lei, dos quais eu me orgulho, projetos que tentam beber na fonte mesmo, conversando, auscultando. Eu sempre digo que quem ouve mais erra menos, então eu escuto o paraibano para apresentar minhas propostas, e é isso que eu pretendo fazer, se, repito, for a vontade desse mesmo povo que eu esteja na Câmara a partir de 2027. Atenção Paraíba, atenção líder FM, José Renato Gadelha, parabéns pela entrevista, Leonardo Gadelha, parabéns Paraíba por nos ouvir, muito obrigado por nos ouvir nesta noite brilhante, nesta sexta-feira, e que entrevista marcante. Bom demais, eu acho que é assim, quem ganhou foi o nosso ouvinte da FM Líder, e o povo da Paraíba tem a ganhar se quiser fazer, Léo, do seu federal. Isso mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado a você, a Zé Renato, a todos que nos ouviram, nos acompanharam até agora. Quero desejar um excelente final de semana e desejar também um período de muita alegria, né? Estamos chegando próximo do final do ano. Desejar festas, confraternização, muita paz, Natal e 2026 muito venturoso para todos os ouvintes. Muito obrigado. Boa noite, Paraíba. Pauta das 20, onde a notícia volta ao seu lugar. Pauta das 20. Bastidores, análises e a verdade sem filtro. Pauta das 20. Bastidores, análises e a verdade sem filtro.